Não é nenhuma novidade que nós brasileiros consumimos muitas séries estrangeiras, mas você já se perguntou o que o público internacional acha da nossa telenovela? Na nova temporada do #Observatório Espelhos, mergulhamos nos bastidores da criação audiovisual brasileira para entender como roteiristas e diretores constroem seus universos ficcionais e utilizam essas narrativas para discutir temas relevantes para a sociedade. Neste episódio, o #Observatório Espelhos recebe Juliano Cedrone, criador de Coisa Mais Linda da Netflix. A série foi desenvolvida em parceria com a Netflix estadunidense e tinha o objetivo de adaptar o formato da telenovela para um produto do streaming. Ele falou sobre a importância da formação de profissionais na área do audiovisual, dos limites criativos dentro de um contexto comercial e sobre o uso de elementos de nostalgia, como o contexto da bossa nova no Rio de Janeiro nos anos 1960 para tratar de questões sociais contemporâneas. Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza? Qualquer coisa de triste? Qualquer coisa que chora? Qualquer coisa que sente saudade? Um molejo de amor machucado? Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher. A série de ficção, esse formato, ele é muito atraente, porque é quando a gente realmente consegue se aprofundar nas trajetórias de personagens, né? Em filmes de ficção, você tinha que resolver isso em apenas 3 atos, em, no máximo, 120 minutos, geralmente muito menos, né? Que é a minutagem de um longa-metragem. E, às vezes, você tinha muito mais história para contar daquele personagem, né? E aí, quando começou a se popularizar a série de ficção, realmente abriu, assim, uma possibilidade criativa espetacular, porque você tinha como, né, esticar as histórias de cada personagem até o ponto que se sustenta, que eu acho que essa é a boa série de ficção, né? Falar que é uma boa série, 5 episódios, 8 episódios, depende da história. Se a história pede 10 episódios e é bem escrita, você não consegue largar, né? E isso é muito desafiador e muito gratificante, porque você realmente consegue levar os personagens a um outro nível, assim, de narrativa, né? Você realmente começa a pensar de forma profunda e, ao mesmo tempo, extensa. O texto, né, o roteiro de ficção, ele é um texto extremamente técnico, ele é um texto com muita entrelinha, muitos mecanismos de narrativa contidos nele. E a verdade é que pouquíssimos profissionais na cadeia toda do audiovisual têm conhecimento para ler e decodificar esse texto. Então, imagina que, assim, a gente não se mete a pegar um texto de medicina, né, nós leigos, e falar, poxa, deixa eu ver né, se esse texto está bem escrito, se essa tese aqui de advocacia internacional se sustenta. A gente não faz isso, né? Nós não somos dessa área e tal. E aqui na nossa área, todo mundo lê roteiro de ficção e todo mundo dá opinião em roteiro. E isso é uma das questões muito difíceis, assim, de ser roteirista, porque, às vezes, você não tem interlocução técnica durante o processo, e você tem que lidar com isso. Como vocês sabem, né, o mercado de séries de ficção funciona da seguinte forma. A gente desenvolve argumentos ou pitch decks, né, que chamam, enfim, apresentações dessas histórias, vai para os executivos dos streamers, e aí eles gostam, não gostam, tudo, né, pedem novos textos, aí a gente volta para casa, reescreve, apresenta de novo, tudo isso pode demorar meses, no caso do Coisa Mais Linda demorou meses. É bom frisar tudo isso totalmente no risco.
Então, nem os roteiristas, nem os produtores recebem nada nesse momento. É um trabalho realmente de criação no risco. Você fica ali, às vezes, com uma sala de roteiro improvisada, escrevendo, criando, trabalhando textos técnicos, até que uma hora o streamer fala: ótimo, gostamos aqui, vamos assinar um contrato com vocês para vocês desenvolverem a série, escrever o roteiro da série, né? Só este contrato. E aí a gente vai ver se a gente vai dar o famoso green light para a produção ou não, né? E quando a gente finalmente conseguiu esse primeiro contrato com a Netflix no Brasil ainda não estava estruturada, não tinha escritório aqui ainda, não tinham executivos contratados. Então, todo esse processo foi feito direto com executivas americanas da Netflix de Los Angeles. E aí a nossa executiva falou isso para a gente, falou assim: olha, vamos falar de tom. E eu queria dizer para vocês que, para mim, o que eu vejo é uma elevated soap opera, uma novela com um tratamento mais refinado, né? Mas, para mim, tem o tom ainda novelesco. E foi a primeira vez que eu tinha ouvido essa expressão, talvez ela tenha inventado essa expressão ali na hora. Ao mesmo tempo, ficou muito claro para mim, sabe? Que é isso que você quer quando você está escrevendo de um executivo de streamer, né? Essa clareza, que é uma coisa muito importante, assim. O roteirista de série, a gente imagina que a gente está escrevendo um prédio inteiro, um longa-metragem é uma casa. A hora que você vai escrever uma série, você escreve um prédio inteiro. Então, assim, a quantidade de escrita e o volume de pilares narrativos que tem que ficar de pé é monstruoso, assim. Então, você está sempre muito exigido, não tem tempo bastante, nunca tem, né, o tempo que você precisa e tal, especialmente no Brasil. Então, quando você tem um executivo que sabe o que quer, especialmente nesse caso, além de saber o que quer, ela entendia muito de narrativa, ela era muito técnica. É isso que a gente quer, sabe? Essa clareza do interlocutor. Não tem no Brasil, pelo menos, fora do Brasil, a gente ouve falar. São lendas que a gente nunca viu, mas ouviu falar. Carta branca em série. Carta branca criativa em série no Brasil nunca houve. Nunca nenhum executivo falou: escreve o que vocês quiserem e eu vou filmar. Então, é sempre essa relação de, né, roteirista-chefe com o executivo, vai lá, vai para cá, vai para cá, e às vezes dá muito certo, às vezes dá errado, às vezes é culpa do roteirista, às vezes é culpa do executivo também. Eu não vou me limar de ser quem eu sou por conta de olhar torto na rua. É como se todo mundo deslegitimasse a gente tem que ir de frente sempre. Tá sempre armada, sabe? É isso, Brasil. Esse espaço é meu. Eu vou ser quem eu quiser ser. Eu acho que a nostalgia ou as séries de época, elas, de fato, assim, elas podem ter um elemento didático e educacional muito interessante, né? O que a gente sabe hoje, infelizmente, né? As pessoas leem cada vez menos, né? E a ficção é uma dessas peças de comunicação que as pessoas consomem de forma muito ávida, natural, tranquila, sem esforço, né? Então, as pessoas não querem mais pegar um livro e, né, tentar ler um livro por mês, mas elas topam passar um final de semana maratonando e matar uma temporada inteira de uma série de ficção, né, que acabou de estrear. Então, sabendo disso, eu acho que cabe a nós, né, criadores, roteiristas, comunicadores, lançar mão disso, né? É uma responsabilidade, eu acho, assim. Então, assim, os temas que eu me envolvo são temáticas que, de alguma forma, trazem questões que eu acredito muito que são importantes da gente tratar. E aí a gente tinha, obviamente, né, colegas feministas, ativistas
dentro da sala, fora, enfim. E tinha gente que lia assim, os textos, os nossos textos, né, e falava assim, nossa, tá muito periférica a questão feminista aqui, sabe? Tá muito... Vocês estão passando muito de forma branda aqui, né? Vocês têm que carregar nas tintas, sabe? Uma dessas executivas falou assim, vamos pegar os textos aqui e vamos passar para uma associação, uma empresa de narrativas feministas do Brasil. Vamos ver, vamos fazer uma consultoria, vamos dar os textos confidencialmente para essas mulheres lerem e elas falarem o que elas estão achando. E aí, para surpresa de todos, foi muito bacana, assim, porque o que elas disseram para a gente foi assim, olha, a gente está cheio de conteúdo de feminista para feminista. Então, assim, o Brasil está lotado, assim, sabe? Tem muita coisa, tem livro, tem minissérie, tem documentário, os programas de TV, entrevistas, assim. O que não falta é conteúdo de alto nível para feministas iniciados, assim. O texto de vocês é onde a gente mais precisa atacar, elas falaram. É nas mulheres de classe média brasileira que mal sabem o que é exatamente o feminismo, que tem uma ideia, que tem um pouco de preconceito, que gostaria de se inteirar mais sobre isso, tem vergonha de, eventualmente, comprar um livro, às vezes não pode comprar um livro porque tem um companheiro super machista, ou, sabe, uma situação em casa que vai pegar muito mal ali para ela começar a tentar entender mais do feminismo. E a série de vocês fala muito do feminismo sem ficar panfletando. Então, vocês vão passar por baixo desse radar, dessa censura velada que existe do patriarcado e do machismo na vida dessas mulheres. Cara, foi um desafio muito grande, foi muito difícil escrever essa série. Então, assim, primeiro, para começar, que a gente teve que escrever a série inteira em inglês, porque a Netflix sugeriu que uma das roteiristas, né, que chefiasse a sala comigo fosse uma roteirista norte-americana. Ela falou assim para a gente, olha... a gente adora a série de época, né? Então a primeira temporada vai acontecer em 1959, Rio de Janeiro maravilhoso e tal. Mas vocês têm que escrever de um jeito que, mesmo sendo de época, a temática atinja em cheio o público de 20, 30 anos das mulheres brasileiras de hoje. Então, não adianta escrever para senhoras saudosistas que viveram os anos 60, 50, 60 no Rio de Janeiro. Não é. Você tem que escrever para o dia de hoje. Então, acho que na primeira temporada, né, o grande diálogo da temporada foi aquela lição de moral, né, que a Adélia, que é aquela personagem preta, né, que vem para ajudar a Malu, dá uma lição de moral, né, na Malu. A Malu está toda lá sofrendo porque está trabalhando muito para colocar de pé o seu clube de música, etc. e tal, e está muito difícil, etc. E a Adélia fala, tudo que eu sonho na vida é não ter que trabalhar. Você está aí reclamando que está trabalhando por causa do seu sonho, e eu trabalho desde 12 anos de idade, nunca parei, não consigo criar minha filha porque eu só trabalho. E a gente sabia que isso era uma temática para os dias atuais, né? Dessa diferença gritante, né, entre mulheres brancas e mulheres pretas no Brasil, né? E mais difícil ainda é você fazer uma projeção. Imagina que, enquanto você está escrevendo uma série daquele tamanho, ela só vai estrear dali 3 anos, se tudo correr super bem, né? 1 ano para escrever, 1 ano para produzir, finalizar, e aí lançamento no ano 3. Então você fala, será que essa temática ainda vai ser relevante daqui 3 anos? Tem que tomar essa decisão ali na sala de roteiro. É super difícil fazer essa projeção. Mas acho que é parte importante do nosso trabalho. Sobre isso, a gente tem que estar aí lendo, consumindo cultura, interagindo, hoje em dia ouvindo podcasts, se informando, para falar, cara, eu acho que sim, eu acredito nisso aqui, eu vou escrever isso aqui e daqui 2, 3 anos isso vai repercutir. Às vezes a gente erra, às vezes dá certo.